Olá, boa noite. Salve todos. Sejam bem-vindos. Estava em falta com nossas lives, porque fiquei de garganta inflamada aí 2 semanas, né? E aí a voz desapareceu. Só tava dando para dar as aulas aí com muita dificuldade, então por isso que eu não tava fazendo as lives. Mas vamos voltar hoje, devagarzinho, tá? Falando de mediunidade. Então, é algo comum na nossa religião, algo comum no nosso dia a dia, né? Eu falo que vai até além da religião de Umbanda, porque a mediunidade ela faz parte de um todo, de todo ser humano, né? Só que como lidar com isso, como resolver isso, como retirar isso, como não querer isso, e várias perguntas, vários questionamentos. E por falta até de conhecimento, nos faz muitas vezes ficarem desequilibrados, bipolares, com os próprios processos de ansiedades, né? São questões emocionais que muitas delas estão atreladas à mediunidade mal desenvolvida ou o afloramento dela em nossas vidas, né? Então, diversos fatores trazem isso. A gente precisa entender, porque é muito comum a gente ir no médico e ser diagnosticado com um déficit, ser diagnosticado com algum processo de ansiedade, de estresse, disso, daquilo, outro. E às vezes é processo mediúnico que você está passando, né? Até porque a própria ansiedade, ela vem algo da tua mente, do teu espírito, né? É algo que você anseia, que você se frustra, que você coloca no seu mental questões negativas de algo que nem aconteceu ou às vezes nem vai acontecer e você tá ali, né, criando diversos fatores. E isso tudo, né, é espiritual, tá? É por isso que a gente precisa cuidar sempre da nossa mente. Cuidar do nosso principal orixá, que é o nosso Ori, que a gente já vem falando um tempão aí, para que a gente consiga se alinhar perante aquilo que a gente veio fazer aqui. Se alinhar perante nossos objetivos de vida, se alinhar perante nossas metas, se alinhar perante nossos sonhos. Então, a mediunidade, ela é um dom de Deus. Um dom dado para todos nós. Um dom dado para cada um. Fazer o quê, mãe? Evoluir aqui de uma forma diferenciada, né? Ou simplesmente para te ajudar, te auxiliar na tua evolução. Seja uma mediunidade de audiência, vidência, sonhos, incorporação, sensibilidade, psicografia, psicofonia, pictografia. Então, inúmeros tipos de faculdades mediúnicas, né? São muitas faculdades mediúnicas. Mas, num todo, o que faz? O que a gente faz com ela, né? Entenda a mediunidade como o quê? Um braço a mais. Você tem o direito e tem o esquerdo. E apareceu um braço a mais. E que tu não sabe o que fazer com esse braço. Tu não sabe o que fazer, tu não sabe a função desse braço. E aquele braço às vezes fica pesando na sua vida, né? Eu recebo mensagens com frequência dizendo assim: mãe, como é que eu tranco a minha mediunidade? Mãe, eu não quero isso pra minha vida. Mãe, eu tô sonhando. Mãe, eu tô vendo. Mãe, eu não quero. Deixa eu te dizer um negócio. Não procure trancar ou vá atrás de pessoas que dizem que tranca, porque o que Deus te dá, só Deus pode tirar. O que Deus te deu, só Deus tira. Se você for em algum lugar que a pessoa diga que tranca, entenda, vai tirar algo da sua vida que faz parte do teu espírito. Se faz parte do teu espírito, vai te fazer falta. Você vai sentir um vazio em algum momento da sua vida e isso vai te atrapalhar. Se Deus te deu, é porque tem algum objetivo para isso, né? Eu falo que 50% da nossa vida aqui na Terra já vem predestinada. Os outros 50% é a gente que faz. Então, esse 50% vem essas faculdades mediúnicas para nos auxiliar. Ou vocês acham que eu escolhi ver? Ou vocês acham que desde pequena que eu vejo, né? Eu tomo susto até hoje eu tomo susto. Eu estou sentada aqui, estou em casa, vejo, daqui a pouco vou ali pro quarto, que volta, tem um Exu lá fora, né? Do nada tem um Exu no quarto. Tem um guia passando assim, parecendo passando em portal. Ninguém avisa, olha, tô chegando, porque eu escuto. Tô chegando, viu? Presta atenção aí. Não, é no supetão, como se nada, porque é o lado espiritual que se mostra para mim.
Então, não tem que avisar, porque na verdade se abre o lado espiritual, né? Só que isso você não se acostuma nunca. Da mesma forma que a gente vê espíritos positivos, vemos o negativo, né? A clarividência faz a gente ver o negativo e faz a gente ver muito mais negativo do que positivo, principalmente o negativo das pessoas, tá? A clarividência faz a gente ver a cor da energia, das vibrações da pessoa, né? Do mental da pessoa, da bondade ou não da pessoa. Então, não é algo que a gente não escolhe, tá? Muitas vezes na minha vida, né, quando eu era mais nova, eu quis tirar isso de mim, né? E falo pra vocês, fui procurar pra poder tirar, né? E não tem como. Deus que te dá e você precisa aprender a conviver com aquilo que Deus deu. Rubens sempre disse o seguinte no livro Código de Umbanda, que tem essas palavras muito de pai Rubens Saraceni. Rubens sempre disse o seguinte, né? Mediunidade, desenvolver a mediunidade é dar algo, né, para alguém que está preparado para praticar isso, né? É ungir alguém que já tem aquele dom e não criar dom em ninguém para que as pessoas façam a mediunidade acontecer. Porque faculdades mediúnicas, se você não tiver, você não desenvolve. Você precisa ter aquele dom dado para você. Então, mediunidade ela é uma bênção. Mediunidade ela é algo maravilhoso em nossa vida, que vai nos auxiliar naquilo que a gente precisa. E nesse mundo tecnológico, eu acho que a mediunidade está indo para a cabeça de fantasia das pessoas. No sentido que tem até guia fazendo ligação para os outros, né? Nossa, fazendo ligação, mandando áudio de WhatsApp, né? Então, eu acho que as pessoas elas estão perdendo o equilíbrio e o bom senso, o respeito, a ética pelo aquilo que é sagrado, né? E eu canso de repetir, né? A gente precisa de uma segurança de um terreiro, a gente precisa de coisas presenciais. A gente pode muito bem estudar aqui, ó, falar, conversar com vocês, eu passar uma palavra, ensinar várias coisas para vocês fazerem em casa, tal. Mas a vivência de um terreiro, dentro de um terreiro, não vai ser substituída jamais pela uma tela de um celular, pelo um curso EAD. Não tem como, não tem como. Sentir o tabaco tocar, sentir o cheiro da defumação, sentir ali os arrepios de todos aqueles espíritos passando, né? Sentir as emoções das pessoas que estão sendo ajudadas, auxiliadas, sentir a gratidão no olhar, né? No gesto de cada um que está ali, né? Isso, internet não vai transmitir nunca, jamais, tá? Então, se você tem esse conceito que sua mediunidade precisa ser desenvolvida em casa, né? Eu sinto muito, porque você precisa de amparo. E se você não tem um amparo de uma boa dirigência, o que acontece? Você pode ser diagnosticado como doido, né? Literalmente, com problemas, né, neuróticos, de todas as formas. Quantas pessoas estão, né, internadas, pessoas estão à base de remédios, vivendo dopadas, literalmente, porque as famílias não têm a educação de que aquilo ali poderia ser um processo mediúnico, ou a família de religiões que aquilo ali não é válido. Quantas pessoas, milhares de pessoas que estão com problemas diagnosticada como psíquico, mas é mediunidade, é espiritual, né? Muitas. Então, não abra um portal desse para você na sua vida. Então, o conhecimento, ele nos defende, ele nos protege, ele tira o véu da ignorância e faz a gente entender as coisas que acontecem. Por que a gente tem medo de incorporar? Por que a gente tem medo de ver? Por que a gente tem medo de ouvir? Porque a gente desconhece aquilo. Quando a gente desconhece algo, quando algo é oculto, quando algo é novo, a gente fica com medo. É estranho, é estranho. Então, tudo que você não conhece, você vai ficar receoso, né? E a partir do momento que você começa a estudar, você começa a entender o mundo espiritual, você começa a se aprofundar dentro da religião, começa a entender quem são os orixás, como é a estrutura dos orixás, como é a irradiação que ele envia pra gente, como é a incorporação de um, quais são os banhos, as ervas, o que são aquele orixá na minha vida, o que significa o meu orixá de frente, o
que ele pode me ajudar na minha vida, quem são meus guias, quem é o Exu que me acompanha, o meu guardião, o meu protetor, aquele que toma as frentes, que toma as porradas, muitas vezes é um merecer, né? Quem é ele que é meu pai, que é meu mestre. Então, isso tudo, você só começa a entender estudando, tá? Porque eu vejo muita gente desenvolver mediunidade. Gente, são 8 turmas mediúnicas, já passou mais de 500 pessoas, muito mais, né? Pelo Flecha Aruanda. E eu digo pra vocês, de diversos tipos. Tem hora que a gente começa a conversar das histórias das pessoas, né? Ali a gente entende que quanta gente a gente já lidou. E hoje a gente muitas vezes a gente tem regras por causa do tipo de vezes pessoas que passaram por nossa casa, né, estudando e tal, para que aquilo ali não aconteça de novo. Então tudo é possível dentro do processo mediúnico. Então precisamos entender que o estudo ele é necessário para que a gente tenha fundamento na nossa vida e para que a gente aprenda a pegar esse braço a mais e colocar ele ao nosso favor, né? Colocar a nossa mediunidade ao nosso favor. Porque se você tem a sensibilidade de sentir pessoas negativas, significa que você deve se atentar para ver se você não está se aproximando de pessoas negativas e lhe dando, doando energia, que talvez você seja um doador de energia e acaba você ficando ali fraco, enfraquecido. Então você precisa parar de ser doador de energia e repor as energias que você perde. Então você precisa parar de andar em ambientes ou com pessoas que só sugam a sua energia ou simplesmente porque você está abrindo esses portais para que as pessoas suguem a sua energia. Tem algo ali que você precisa resolver dentro de você, dentro da sua mudança comportamental e mental, né? Muitas vezes você sonha, vê coisas acontecendo, depois, 1 semana, 2 semanas depois, aquilo ali te assusta. Não significa que você tem uma faculdade mediúnica para te avisar de algo, ou para avisar os seus familiares de algo, né? É levar a sério no sentido de, sem viagem, tá? Sem viagem, porque tem gente que fica sonhando só desgraça, né? Que os outros vão fazer isso, que vai acontecer. Eu acho engraçado que tem pessoas que falam, nossa, eu sonhei só coisa ruim. Ninguém sonha que a gente vai ganhar na Mega, né? Que a gente vai ficar milionário. Ninguém sonha, né? Só sonha coisa ruim. Então, assim, mediunidade de sonho não é só coisa ruim, não, tá? Muitas vezes é um presságio de algo que pode acontecer, né? De a pessoa ficar atenta ou de a pessoa se dedicar naquele caminho que ela está, porque ela está no caminho certo. Então, quando vocês dormem, vocês conversam, às vezes, com entes queridos ou pessoas, às vezes, muita gente sonha comigo, né? Eu falo a vocês, não sou eu, tá? Não, a maioria das vezes não sou eu, 90% não sou eu. São os mentores de vocês, são guias espirituais de vocês que usam, às vezes, a minha aparência para ver que vocês têm ali a referência da religião ali, aí usa a minha aparência, né? Para que vocês acreditem naquilo que está sendo falado, né? Então, isso tudo é para que vocês, né, tenham orientação. Então, vocês sonham com entes queridos, sonham com, às vezes, com o Exu, comigo, ou com pessoas espirituais. Como é que esse sonho, mãe? Como é que a gente consegue diferenciar? Quando você sonha e você lembra de todos os detalhes, de todas as falas, das sensações, de como aquilo ali é muito real, né? Você sabe que aquilo ali é muito real. Sim, aí é um sonho mediúnico, né? Que você consegue olhar os detalhes, você consegue perceber que muitas vezes você não está dormindo, né? Você está dormindo, mas você sabe que você está sonhando e você consegue identificar que você está sonhando ali em um processo mediúnico. E quando você acorda, você lembra ali dos detalhes, da mensagem daquele sonho, do que você vivenciou, né? De cada sensação, né? Às vezes boa, às vezes não tão boa. Então, isso são sonhos mediúnicos, né? São sonhos que vêm muitas vezes de vidas que a gente já viveu em algum momento, outras vezes dessa vida que a gente sai de noite e vai trabalhar no lado astral, né? E outras vezes são coisas que estão para acontecer, a nossa espiritualidade vem nos avisar, tá? Então tudo isso, né? Essa questão dessa mediunidade, ela pode ser aflorada. Então muita gente vem através do sonho. Tá? E o sonho é algo importante, só que você não pode levar isso às vezes até o ponto tá sonhando, daqui a pouco você tá ali na mata, daqui a pouco criou uma asa e começou a voar, né? E aí tem que ter bom senso nas coisas, né? Que não pode ser assim umas coisas muito, né, louca, né? Que aí não faz sentido. Então, tudo isso é mediunidade. E não tem por que ter medo, porque somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, somos seres
eternos como espírito. Isso aqui, o nosso corpo, é só um templo para segurar essa vida. Imagine um avatar, né? Eu gosto de fazer essa analogia. Imagine um avatar. Então, aqui é um avatar, né? O nosso corpo é um avatar que a gente escolheu ou foi escolhido de alguma forma, a gente não sabe certo, para a gente viver essa experiência, para cumprir algumas missões. Aí eu digo, né? Será que você combinou simplesmente de viver por viver, de viver sem objetivo, de viver simplesmente às vezes só para você, de não construir algo para si e para o próximo, de não fazer o bem para si e para o próximo, né? Não é que você tem que ficar pegando, dar seu dinheiro, doar, nada disso não. É de ser bom para você. Primeiro, você sendo bom para você. Você se amando, você gostando de si, você auxiliando a si e os outros, sua família, os seus, né? Fazendo bem de verdade, né? Sendo uma boa pessoa, tendo um bom caráter, fazendo as coisas certinhas, né? Não manipulando, não deixando a carência, a dependência emocional, tudo isso, né? Que parece impossível não acontecer. Você já está em um bom caminho. Você já está em um caminho muito positivo. E se você atrelar isso a alguma religião que você sentiu no seu íntimo, no seu coração, que você deve fazer parte disso, mais ainda. Só que o que acontece? Ser médio significa ter compromisso. Quando você desenvolve a mediunidade, né, significa que você vai ter que ter uma responsabilidade. Essa é a palavra. E as pessoas têm medo de responsabilidade. As pessoas não têm responsabilidade com elas mesmas. E aí elas vão, desenvolvem a mediunidade, firma, aqui eu falo aqui em casa, firma seus guias espirituais, firma seus orixás, conhece cada um, entende quem é cada um, pronto. Acaba o curso, você precisa entrar em algum terreiro, né? Ou ser absorvido pelo flash ou entrar em algum terreiro. E aí as pessoas começam a escorregar. Por quê? Porque precisa de compromisso. Então eu falo, se você não quer ter compromisso com a tua mediunidade, quer ter a tua mediunidade como algo prioritário na sua vida, nem tente, nem vá por curiosidade, porque você pode abrir portas que podem te prejudicar, tá? Então não entre em um desenvolvimento mediúnico para só saber quem é seu Exu e sua Pombagira, porque o que vai adiantar saber que seu Exu e sua Pombagira, me diga. Para você acender uma vela, você pode acender uma vela, não precisa saber quem é, né? O que vai adiantar você saber que seu caboclo é um pena verde, um pena branca, né? Para quê? Qual é a função de você saber se você não vai deixar os seus guias espirituais te auxiliar e auxiliar pessoas? Porque a gente precisa nos ajudar e ajudar pessoas que vêm muitas vezes passar por problemas que a gente já passou. E aí a nossa mediunidade, os nossos guias usam a gente como um bom instrumento. Quando a gente é um bom instrumento, conseguimos auxiliar muita gente, né? Fazer um bom trabalho para nós e para o outro. Mediunidade significa responsabilidade, porque uma palavra errada pode destruir uma vida. Uma palavra errada dita, a pessoa pode tirar a vida se você está conversando com um suicida, tá? Como uma palavra certa pode salvar alguém. Então, sim, aí eu falo que precisa ter medo, porque se você não tem compromisso, para que você vai incorporar algo que você precisa incorporar na sua vida, incorporar algo que você precisa auxiliar pessoas. Por isso que eu falo que doente, ele não cuida de doente. Um médio, ele para ser um bom médio de incorporação para atender pessoas, ele precisa estar bem na vida dele. Pelo menos um encaminhado, direcionado nos caminhos dele. Né? Ele precisa estar bem para poder dar passagem espiritual. Ele precisa estar bem consigo para que o Exu, a Pombagira, o Caboclo Preto Velho possa auxiliar as pessoas. Né? Porque se ele não está bem, ele não vai conseguir dar uma boa passagem, ele não vai conseguir ajudar. Não é questão de anular suas dores para ter outras dores, não. Você não é sacerdote para fazer isso. Médio, ele precisa estar bem, senão ele precisa ficar na consulência, porque consulência significa tratamento. Processo de tratamento para que num futuro, se aquele médio quiser, ele volte. Então, se você é um médio já de terreiro e você fica dando desculpas para não ir no terreiro, fica dando desculpa para justificar suas faltas, fica dando justificativa para não fazer suas brigações espirituais, então, dá uma analisada se não está na hora de você voltar para a consulência. Dá uma analisada se não está na hora de é melhor você ficar ali de vez em quando do que ter um compromisso.
com a egrégora espiritual, né? Os seus guias vão respeitar, né? Eles vão continuar o trabalho dele mediúnico com você ou sem você. Isso aí não tem interferência nenhuma, né? Então a gente precisa entender tudo isso na nossa vida, né? Essa questão, já vou responder as mensagens. Essas questões mediúnicas, né? Que é necessário responsabilidade. Primeiro, eu sempre falo para o médico quando ele entra em um curso de desenvolvimento mediúnico, o seu compromisso é com você e com seus guias. A tua ética, a tua responsabilidade é com você e seus guias. Vocês não têm compromisso nenhum com a casa. Então, sejam bons para vocês e para os guias de vocês. Sejam os bons instrumentos, né? Confie, porque a mediunidade ela é parceria. Essa é a palavra, parceria. Se não tiver parceria, não tem. Se você quer ser melhor do que um guia espiritual, se você quer ser melhor, né, do que os instrumentos divinos, simplesmente o guia ele não consegue fazer o trabalho dele. Parceria, você precisa confiar. Essa é a dificuldade de todo médium. Confiar, sabe por quê, mãe Lu? Porque autoconfiança é difícil. Piorou confiar em algo que significa fé, que você não vê, você sente, você sabe que tem algo ali, você sabe que tem uma força ali, mas precisa de confiança. Então, a gente trabalha primeiro a nossa autoconfiança. Confiar em nós, para que os nossos guias espirituais possam manifestar através do nosso corpo, que é o nosso instrumento, para que assim, juntos, né, possamos fazer um bom trabalho, né, de auxiliar as pessoas. A Umbanda ela é uma religião fantástica e ela é uma das religiões que tem a principal mediunidade da religião da Umbanda é a incorporação. Né? Não é uma religião que a gente trabalha com a psicografia, né? Não é uma religião que a gente trabalha muito com as questões, né, de sensibilidade, é a incorporação. Né? A incorporação é o fator, é o instrumento principal da Umbanda. Não tem como ter Umbanda se não tem incorporação, é impossível. Tá? Então é onde a nossa ancestralidade, que nossos guias, mestres espirituais, nossa família ancestral se manifesta, que tem ligações kármicas conosco e com os outros, para nos auxiliar como melhor, né, seguir essa vida aqui no plano material. E eu falo que a gente é abençoado demais, porque a gente tem um Exu, a gente tem a Pombagira, tem um Caboclo, tem um Preto Velho, tem um galerão para mostrar para a gente o caminho certo. Tem um galerão para falar para a gente se tá certo, vai dar tudo certo, confia, né? Temos pais, mães espirituais 100% confiáveis, que nunca vai trair, que nunca vai mentir, que nunca vai nos enganar. Então, olha só, isso é uma bênção. Mas para conhecer essa família ancestral, você precisa querer se cuidar, querer desenvolver o dom que Deus te deu para te auxiliar aqui na Terra, para te auxiliar aqui nesse processo mediúnico. Dá trabalho? Dá. Tudo que é bom nessa vida dá trabalho. Tudo que você se esforça muito, você é bem recompensado. Agora, tudo que é muito fácil de fazer, muito cômodo, deveria as pessoas querer procurar o terreiro do lado da casa, né? Só atravessar a rua e ir para o terreiro. Normalmente não vai ser o terreiro que você se identifica, porque você tem preguiça, você de se esforçar. Gente, eu saía daqui toda semana para ir para São Paulo, em quinzenal para BH, né? Por Rio, o tempo todo, né? Porque eu precisava ir buscar, me preparar, me capacitar, né? Então eu saía daqui, pegava avião, maior gasto, maior tudo. E às vezes o médio não quer sair de um bairro daqui de Salvador para o outro, né? Não quer ir, não quer gastar o tempo, não, porque é longe, quer isso, quer aquilo outro. Né? Então, eu falo o que é prioridade. O que é prioridade na tua vida? Isso é muito importante, tá? Vamos lá. Deixa eu ir aqui pegar as perguntas aqui. Eita. Vamos lá. Tem um bocado, gente. Mãe, desenvolvimento mediúnico também é a vivência do dia a dia do terreiro, sim. É colocar em prática, né, tudo aquilo ali que seus guias espirituais, né, ou que o guia daquele terreiro, às vezes, lá em casa, às vezes, meus guias descem muito, dão muitos conselhos, muitos ensinamentos aos alunos, né, e auxílios da casa. É colocar aquilo ali no teu dia a dia. É ouvir, né, que o caboclo fala pra você, velho, você precisa ter coragem. Você precisa encarar a vida, você precisa ter foco, direção, é botar isso em prática, que é isso que ele está ensinando pra gente. O Exu fala que você precisa ter vitalidade, que você precisa ter disciplina,
que você precisa se comprometer com as coisas, que não é fazer as coisas por fazer, independente do obstáculo, ainda ter alegria. Então, Exu ensina essa alegria pra gente, independente do BO todo que esteja acontecendo, mas que precisamos nos movimentar, né? A pombagira traz o que? Através da tua beleza, do teu estímulo, que é necessário, né? Acreditar na gente, que é necessário olhar para dentro e ver os BOs todo que a gente tá dentro mal resolvido e resolver. Porque a partir daí seremos pessoas melhores para nós e para os outros. Porque se a gente não tem um processo de cura interna, que é o que Pombagira ensina, a gente não vai ter. É tipo assim, o que você é por dentro, você vai mostrar o que é por fora. Não dá para esconder muito tempo. Então, sim, o desenvolvimento mediúnico, ele começa no terreiro, mas ele é diário na sua vida, né? Ele é diário, você colocando tudo aquilo que é espiritualidade, que os orixás, entender o que é quem é Ogum na minha vida. Por que eu vim com o Ogum de frente? O que ele quer mostrar? O que eu preciso melhorar? Ah, eu sou briguento, eu sou agressivo. Tem algo errado, não é para eu ser assim, porque Ogum é ordem, né? Ogum é direção, Ogum é disciplina, Ogum é coragem, enfrentamento, não é essa arrogância, esse orgulho, né? O que eu mais, assim, o povo fala assim, eu falo muito dos filhos de Xangô, né? Porque os filhos de Xangô, eles falam assim, eu sou assim teimoso, é porque eu sou filho do meu pai, eu gosto de justiça, é porque eu sou filho do meu pai. Tu acha que Xangô é uma divindade linda, maravilhosa, equilibradíssima, do trono do equilíbrio, da justiça e da razão, né? Vai irradiar isso para os filhos dele? Não, você está no negativo do pai, então você precisa estudar seu pai para você entender o que ele quer te ensinar nessa vida, o que você precisa melhorar. Então, sim, tá? Desenvolvimento mediúnico é fora e dentro do terreiro. Onde fica o terreiro? O terreiro fica em Caçange, gente. Caçange, São Cristóvão, ali subindo, tá? Caçange, São Cristóvão, fica ali subindo. Eu só botaram pergunta aqui, uma interrogaçãozinha, gente. Peraí. Se você botar Templo dos Orixás, Flecha Aruanda, bate certinho, não tem errado. Intolerância religiosa é comum para quem não conhece as coisas da vida, tá? Não sinto medo, sinto falta. Tenho medo de desenvolver depois de ficar pegando King Kong na rua. Pagando King... O que é isso, minha filha? Pagando King Kong na rua? Pagando mico? Por causa de quê? Na rua? Não, seu guia não vai pegar você na rua de hipótese de maneira nenhuma. Jamais. Não, isso aí é cultura do candomblé, né? Na Umbanda, a gente tem educação mediúnica. E os guias espirituais, eles só descem dentro do nosso terreiro, né? Dentro do terreiro, onde eles precisam. Ele nunca vai te constranger, nunca vai te se colocar em situação que você vai passar vergonha, jamais. E nunca ele vai trazer o sagrado para o profano, tá? Fique tranquila. Amanhã a senhora faz assentamento de Exu, ou já a sua casa não faz. Claro, sem Exu. O nome da minha casa é Ebé Oxum Exu Baquê, tá? Ebé Exu Baquê. Significa sociedade guardada e protegida por Exu. Então, o nome da minha casa já diz a você. Eu sou filha iniciada pelo Orixá Exu e um dos donos do meu ilê é Exu, tá? Então, sim. Todos os meus filhos fazem assentamento, sim. Então, o assentamento de Exu lá em casa é o que não falta. Corre é importante. Mãe, um Exu de terreiro que eu visitei, isso é para desenvolver, que tem energia boa para trabalhar. Mas quero trocar da turma que estou para a sua. Mas ele também disse para eu terminar o que eu começo. Diz a mesma coisa? Então, não sei, Paula. Você tem que ver no seu coração. Você está desenvolvendo lá há quanto tempo, né? Você tem que perguntar aos seus guias espirituais, tá? Porque, às vezes, há diversos fatores aí, né? Então, pergunte ao seu guia, acenda uma vela para o seu anjo de guarda. Você tem seu anjo de guarda firmado? Você tem seu Exu firmado em casa? Tem sua pombagira firmada em casa, né? Se você está desenvolvendo, você já deve ter firmado eles dois. Já deve ido fazer oferenda para eles na natureza. E aí, então, você já deve ter uma conexão com ele. Quanto tempo você está estudando, desenvolvendo a mediunidade? Então, pergunta aos seus guias,
né? Seus guias que vai te direcionar, porque se manifestou no seu íntimo a vontade de mudar de curso, é porque algo aí é intencional. Então veja direito com seus guias espirituais, tá? Já passou do dia de eu me desenvolver, mas estou procurando um lugar de confiança para não ficar desamparado. O meu receio é esse, exatamente. É Michelle, exatamente. T9 tá chegando. Uma consulta que fiz com a senhora, não sei se termino o que essa turma, porque não tenho que terminar o que começa, ou se vou para a sua. Senti muita afinidade, gostaria. Vai na gira, vai conhecer a gente. Vai na gira, Paula. Ó, domingo não tem mais senha. Festival do Orixá Exu tá esgotado. Mas as terça-feiras não dessa. Mas na partir das outras terça-feiras a gente já volta os atendimentos. Vai na gira, tá? Sente lá a energia da gira. Passa pelas consultas dos guias. Sente a energia do povo lá. Tem que ir pra gira. Oi, Elaine, obrigada. Oi, Dai. Salve, minha irmã. Fá te abençoe. Saudades. Saudades. Fazer uma live aí, vamos marcar. Mico na rua. Ah, tá. Tá ruim o áudio, é? Melhorou? Melhorou? Acho que eu meti o dedo no microfone. Tá bom áudio? Pronto. Mãe, agradeço por ter mudado minha vida com tantas bênçãos. Pronto. Então é isso. Então, mediunidade é necessária, tá? E muito desenvolvimento. Tem muitos alunos de desenvolvimento mediúnico, tem filhos aqui da casa, tem pessoas que eu não conheço, tá? Então, assim, eu aconselho vocês. Vocês são daqui de Salvador, vai desenvolver mediunidade, embora eu tenha alunos, né, de fora, né? Eu tenho uma aluna mesmo que ela veio de Natal em 15h15 para fazer T8. Em 15h15 ela vem de Natal, então ela pega o ônibus, né, vende para Salvador, né, vai lá pro terreiro para fazer desenvolvimento mediúnico. Então, aí eu falo, qual é a sua desculpa, né? Qual a sua desculpa de ela passar 24 horas dentro de um ônibus para chegar aqui em Salvador? 24 horas. Qual a sua desculpa? Me diga aí. Para ir em um terreiro uma vez na semana, para estudar, para desenvolver sua mediunidade, né? Então, o que é prioridade para você? É isso que vocês têm que entender. O que é prioridade? A mediunidade é prioridade? Minha mediunidade é prioridade? Então, eu vou desenvolver a mediunidade para eu conhecer meus guias, para eu conhecer meu caminho, para eu conhecer meu destino, para eu conhecer o que eu preciso andar, como andar, né? Se eu me sinto bem dentro do terreiro, se eu me sinto feliz, se eu me sinto completa, né? Então, assim, o que é prioridade para você? Por isso que eu falo nos alunos. Os alunos entram no processo de desenvolvimento mediúnico, vai ter a massa do orixá. Tua obrigação é adquirir a guia do teu orixá. Tua obrigação, porque é o instrumento de defesa que você vai ter. Cada guia, ele é um portal de proteção para a tua vida. Eu não ando sem guia. Aqui são fixas, pulseiras fixas de faca que não saem do nosso braço, são fixas. Mas eu não ando sem guia de forma nenhuma. Eu tô cheio de pulseira com um tipo de guia que são proteções, né? Guias de proteção são guias curtinhas aqui. Aqui é guia da minha coroa, são meus orixás que estão aqui. A gente fala de guia de proteção. Os 4 orixás, a gente manta, a gente consagra. É para me proteger durante o meu dia a dia, durante que eu saio, para não ficar com a guia de trabalho que vai até o umbigo, tá? Então, guias são instrumentos de trabalho. Aí o médium entra no desenvolvimento mediúnico. Aí eu falo assim, gastam uma fortuna com carnaval, com festa, com um final de semana, mas não gasta um dinheiro para comprar uma guia espiritual. Então, eu fico mesmo pensando assim, qual é a sua prioridade, né? Qual é a sua prioridade, né? Na minha época era bem difícil, que você só entrava num terreiro ou qualquer terreiro se você fizesse todas as guias. São 16 guias, você tinha que fazer todas de uma vez só, sozinho, né? Sem consagração, sem nada, para o pai de santo lavar ali no meio de uma panela de amaci, né? Que não consagrava um negócio meio direito, e você ficava com aquelas guias todas no pescoço, estouravam a guia, várias vezes tinha que refazer as guias, porque não era imantada direito, então guia ela pega carga, então quando ela estoura, normalmente ela pegou algum tipo de carga, então todo um processo, né? E eu toda vez que conhecia um guia, conhecia um orixá, eu ia, comprava uma imagem, comprava uma pedra, aprendia algo daquele guia, ia montando o meu altar, montando as coisas. Que eu sinto falta, Mãe Lu, o que eu sinto falta? Com tantas turmas que vem passando na minha vida, nos meus caminhos, tantos alunos, tantas pessoas, eu sinto falta de uma coisa chamada
amor. Simplicidade pela religião, dedicação pela religião. Hoje as pessoas querem muito, tudo muito em troca. Se eu desenvolver minha dignidade, eu vou ganhar o quê? O que é que eu vou ganhar, mãe? Vou ganhar uma profissão melhor, vou ganhar dinheiro, vou melhorar de casa, né? Eu vou me curar. Então, sempre é algo em troca, nunca é algo desinteressado. Eu vou desenvolver minha dignidade porque eu quero ser um ser humano melhor. Para mim, né? Para os meus guias espirituais. Se eu tô aqui como espírito, eu preciso entender que diacho que eu tô fazendo encarnado. Eu preciso dizer o que eu tô fazendo aqui, né? Na Terra. Então, eu preciso entender o que é isso aqui. Então, eu vou desenvolver minha dignidade para melhorar a minha evolução aqui embaixo, para que eu possa voltar, né? Voltar a estudar. Ô, filha, tem bolsa não, tá? Arruma uma bolsa de coelba de água pra mim, vá. Vou pagar a prestação do terreiro também. Arruma uma bolsa aí. Fala lá com o banco. Não tem como. Ainda é muito barato. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Peguei a senha para o domingo. Ótima, chefe. Peguei a minha. Coloca no Google Maps que chegou lá fácil lá no GPS. É verdade, Rodrigo. Boa noite, mãe Lu. Já tem previsão para a próxima turma mediúnico? Já. As inscrições eu abro amanhã, tá? Para as aulas gratuitas, sabe aquelas aulão gratuito que eu faço para vocês? Então, 3 aulão gratuito, né? Para vocês entenderem o que é o curso, entender o que é que o curso traz. Já ensino firmeza nessas aulas, já ensino firmeza de anjo, de Exu, de pombagira. Já ensino muita coisa nessas aulas gratuitas. Aí abre as inscrições, mas começa esse mês. Amanhã eu abro as inscrições, as matrículas começam agora em março, tá? Para a turma se iniciar, a T9 inicia em abril, tá? São turmas quinzenais ao sábado, a T9 inicia em abril. Então, vamos ter muita live aí falando de depoimento de alunos. Dedicação, vamos, Maria é um exemplo. Exemplo, não sei nem se ela tá aí online, que às vezes ela entra. Mãe, axé. Está próximo de mim, tô esperando abrir a T9. Mãe, como se faz para ter uma guia? Então, filha, a gente tem uma loja, tá? Você pode ir em uma gira. Você compra uma guia e pede para um dos guias consagrados depois que você comprar ou me dar, porque a gente não pode vender nada consagrado, tá? Quando você comprar, você me dá que eu consagro para você, ou você pede para um dos guias consagrar, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou começar a entrevista do M7 agora, depois daqui da live, né? Pessoal da turma do M7 que tá começando. Então, axé para vocês, que mediunidade tenha na vida de vocês como um presente de Deus, como um dom de Deus, que vocês precisam desenvolver dentro de um terreiro. Nunca esqueça, tá? Você tem que desenvolver amparado. Você precisa ter um pai, uma mãe espiritual para te auxiliar, para te amparar, para te guiar, para te dar a bronca, para puxar sua orelha e para te dar conselhos de vida. Porque se você não consegue ter acesso a seu pai e sua mãe espiritual para conversar, né, fica meio complicado você caminhar, né, em um processo de Umbanda, que é um processo mediúnico. Umbanda é uma religião que precisa de contato. A religião de Ifá, né, que é a religião que eu também faço parte, culto tradicional iorubá, que minha casa também é um culto dos orixás, a gente também tem muito isso, de contato com as pessoas, né, de passar o conhecimento, de auxiliar aqueles que vêm buscar o conhecimento através da gente, através do oráculo, né, a encontrar o seu destino, encontrar a sua direção, saber o que é melhor para você, saber se o trabalho é bom, enfim. Tudo isso. Então, a Umbanda faz parte desse conjunto, porque a Umbanda é a única religião maravilhosa que existe, que a gente consegue agregar todas as outras religiões dentro dela, então tá tudo certo, né? Se tem gira, atende a gira, tem atendimento gratuito, né? Sei lá, 15 dias, semanal, mensal, tem Umbanda ali, né? Tem ali os guias dando ensinamento, porque isso que é importante. Você tem que ir para a mão de o guia tentar resolver ali os seus BOs e você fazer o seu movimento, que o ebó é o movimento. Ebó significa sacrifício. Então, qual é o seu sacrifício? Tá? Corre atrás aí, melhora, tá? Que tudo se resolve na nossa vida dependendo de nós. As soluções de todos os nossos problemas estão dentro de nós. Todas as soluções estão aqui dentro. Olha para dentro, olha para cima. Ajoelha, joelho no chão, conversa com seu anjo de guarda, conversa com seu Exu guardião, sua pombagira guardião, conversa com seu mentor. Pede luz, pede caminho, pede direção profissional, pede ali alguma porta que se abra. Tenha certeza que a fé, ela move montanhas. E a fé é muito forte na nossa religião. Nunca esqueça disso. Tenha fé.
Tenha fé em você, tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus, tenha fé nos guias, nos orixás. Tenha fé, porque com fé você consegue fazer qualquer coisa na sua vida, por mais que o chão tenha sido tirado de você. Acredite, bota o pé, que eles colocam o chão e como a gente começa a falar, seu Zé fala e Exu dá um empurrão, né, na nossa vida. E assim é. Então, Laroê, Mojubá para todos, Boroboê, que Fá abençoe, que Oxalá dê uma semana maravilhosa e vamos que vamos, tá? A gente vai estar lá em uma festa linda, é uma festa, gente. Quem for ver vai se surpreender. É literalmente uma festa, tá? Com palestra, com coisinhas, novidades, não vou contar, mas é uma festa, né, que começa 4h30 da tarde. Vai ter todo mês uma para cada orixá e essa de Exu, né, especial. Então, axé-ô, salve todos.